Deus me dê saúde, eu vou seguir bem o meu caminho, mas eu não vou sozinho. A minha vinculação com o trabalho junto a comunidades camponesas, ele vem desde que eu terminei o período de graduação aqui nessa universidade. Eu fiz graduação aqui nessa universidade. Aqui na Rural? Aqui na Rural. Universidade Federal Rural de Pernambuco, no curso de Engenharia de Pesca, e fui trabalhar na CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na época um enfoque muito grande na teologia da libertação, junto a comunidades camponesas do Regional Nordeste 2, de 4 estados do Nordeste. Eu também já tinha uma origem rural. Meus pais eram agricultores e agricultoras. E aí, quando terminei a graduação, eu fui trabalhar com essas comunidades camponesas aqui no estado de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. E esse projeto que eu estava trabalhando era um projeto que estava vinculado ao apoio a essas comunidades rurais no enfrentamento da problemática da seca. Nos anos 80, a política hídrica do governo federal, do governo estadual e do estado de forma geral era uma política muito conservadora. Ela privilegiava uma determinada ação que estava focada na construção de barragens e açudes, e ela estava assentada, sobretudo, em propriedades de médio e grande porte. Os camponeses, eles ficavam, na maioria das vezes, restritos a um trabalho de fornecer mão de obra em frentes de emergência. Então a igreja ela teve uma atuação pioneira, teve uma atuação destacada no processo de educação dessas famílias, a repensar esse modelo, construindo pequenas obras que hoje elas poderiam se caracterizar melhor como obras de convivência com o semiárido. Então a igreja ela é pioneira a partir de todo o esforço que foi feito das comunidades rurais vinculadas à teologia da libertação, num conjunto de iniciativas que hoje se enquadraria melhor dentro desse grande arcabouço prático e teórico que a gente pode chamar de convivência com o semiárido. Era um conjunto de tecnologias apoiadas pela igreja. E eu participei desse trabalho de forma pioneira, já saíram da universidade em 1984, 83, 84, 85. Depois eu fui convidado pelo Centro Josué de Castro, em 1985, para iniciar um projeto que estava começando em todo o Brasil, que era um projeto da FASE, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, uma grande ONG que tem sua sede no Rio de Janeiro. A FASE estava estruturando equipes estaduais e regionais para trabalhar com tecnologias alternativas. Isso ainda no período da ditadura militar. Então, o coordenador nacional desse programa, o Jean-Marc van der Weide, ele veio ao Centro Josué de Castro e procurou uma pessoa que pudesse coordenar esse trabalho aqui no estado de Pernambuco, em Paraíba e Alagoas, para sistematizar experiências camponesas alternativas. Nós chamávamos naquela época de tecnologias alternativas, que fossem opostas ao modelo da Revolução Verde. Então você tinha, por um lado, um período bastante intensivo da Revolução Verde, em Pernambuco, basicamente, a partir de 3 eixos centrais. Você tinha o avanço da Revolução Verde aqui. Na Zona da Mata, o avanço da Revolução Verde foi através do Proálcool, foi um novo sopro, um novo momento de crescimento da economia capitalista da cana-de-açúcar, quando se implanta as destilarias, usinas que vinham em clara decadência, se implanta as destilarias
para a produção de etanol. Então isso aumentou as áreas de cana em toda a região da mata, destruindo sítios camponeses, avançando sobre áreas de agricultura familiar. Essa foi uma frente da Revolução Verde aqui no Agreste, com a pecuária bovina, uma área tradicionalmente policultora, produtora de algodão, consorciado, né? Tem muitos camponeses dentro das fazendas. Essas áreas deram lugar ao capim, com financiamento público para a criação de gado em grandes áreas de concentração de terra, também expulsando muitos pequenos produtores ou camponeses, né? Melhor dizendo, camponeses. E no submédio São Francisco, no sertão, essa modernização ela veio com o avanço dos projetos de irrigação. A partir dos anos 70, o avanço dos projetos de irrigação, eles destruíram muitas áreas de agricultura camponesa na Caatinga, tradicionais criadoras de caprinos, mas para a implementação dos grandes projetos de irrigação de fruticultura irrigada a partir dos anos 70. Então, de todos os lados que você olhar no estado de Pernambuco, na mata, no agreste ou no sertão, a Revolução Verde ela se implantou com força a partir dos anos 70 e 80, e aí veio toda uma reação dos movimentos sociais, e foi aí que eu caí dentro desse movimento, exatamente para valorizar, sistematizar e reconhecer o conhecimento camponês sobre as práticas de manejo de agricultura. Então, nós tivemos um trabalho de sistematizar, né, esse conhecimento, né? Na época era o Projeto de Tecnologia Alternativa Pernambuco e Paraíba do Centro Josué de Castro. Eu fui a primeira pessoa a entrar nessa equipe e a estruturar esse trabalho, e sistematizamos mais de 50 experiências camponesas a partir desse conhecimento de manejo, né, dos recursos naturais, né. Essa experiência do Centro Josué de Castro, ela iniciou em 1985 e ela cresceu. Entraram vários companheiros e companheiras, vieram se incorporar a esse trabalho. Foi um trabalho pioneiro aqui no estado de Pernambuco. E em 1993 a equipe já estava bastante amadurecida, grande, estava ainda dentro dessa ONG que eu falei, que era o Centro Josué de Castro, mas nós resolvemos sair do Centro Josué de Castro para criar uma instituição com personalidade jurídica própria. Então, no dia 9 de julho de 1993, nós fundamos o Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá. Então, foi aí que nós fundamos e fizemos todo um planejamento estratégico em 93 e 94 do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, que é mais conhecido como Centro Sabiá, para trabalhar com agricultura familiar, como a gente chamava na época, agroecologia e agrofloresta. Então, a origem do Centro Sabiá é um pouco um ninho, né, que foi o Centro Josué de Castro, e que depois se transformou no Centro Sabiá em 1993, né, e que fez 22 anos de idade agora. Então, a minha vinculação com essa temática, ela vem a partir não só da minha origem familiar, mas também do meu exercício profissional e também de uma opção política, de fazer uma militância em oposição ao modelo de desenvolvimento rural que fortalece muito a exclusão, a degradação e nega os saberes tradicionais das comunidades, dos povos e comunidades que existem no estado de Pernambuco.